Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Dani Monteiro falando. E no vídeo de hoje eu quero mostrar um pouquinho sobre 7 objetos do Postgre que são super importantes de você conhecer antes de sair criando o seu banco de dados. Então, para quem não conhece, dbforbeginners.com é o endereço do blog. Toda semana, tá, tudo bem, eu tenho dado uma falhada, a cada 15 dias mais ou menos um post novo. Estamos falando sobre bancos de dados open source, então Postgre, MySQL e MariaDB, todos eles no Azure. E eu quero falar de alguns objetos. Tablespace, embora você vai ver que o Tablespace, quando eu estou usando o Azure, ele não tem muito sentido. Mas, se você instalou o Postgre na sua máquina, se você está usando com Docker, enfim, é importante você conhecer, e por isso que eu vou falar dele. Bancos de dados, esquemas, tabelas e colunas, índices, views e domínios. E é super simples, mas é importante que você conheça. Acesse aí o blog, dá uma lida no post, que eu acho que vai te ajudar bastante. E a primeira coisa que eu vou mostrar é como criar um tablespace. Lembrando, tablespace eu penso sempre num guarda-roupa, um lugar onde eu organizo para guardar aquilo que me interessa, são os meus objetos de banco de dados. Estou usando o meu banco na nuvem, lembra? Eu criei esse banco aqui lá no Azure, então não tem sentido eu criar diretórios para salvar no meu servidor, na minha máquina local, os objetos de banco de dados. Mas eu criei aqui, você vai ver que eu não tenho acesso, porque o meu usuário que criou o banco, ele não é um super user. Então, ó, falta de permissão para criar um tablespace. A sintaxe, super simples, create tablespace. E a localização. Aqui, ó, gente, vocês vão ver que tem o tablespace default e o PG global, e o máximo que eu posso fazer usando o pgadmin é dar um refresh, tá? Então, posso tentar dropar, posso criar um script, super tranquilo aqui usando uma interface gráfica. Então, fiquem à vontade aí de fazer os testes de vocês também. Quem estiver usando o Postgre local, no Docker ou uma VM, enfim, você vai conseguir criar o seu tablespace. Dicas da Dani? Crie tablespaces dizendo para que eles servem, quais são os objetos que estão dentro dele. Por exemplo, eu tenho gostado muito de sempre pensar na Lei Geral de Proteção de Dados e na GDPR. Então, poxa, este tablespace contém dados sensíveis, dados de cidadãos europeus, dados de cidadãos brasileiros. Preciso ter um cuidado a mais, preciso pensar melhor na segurança, então eu crio tablespaces separados. Os bancos de dados, lembrando, o Postgre é um banco que usa a linguagem SQL. Então, create para criar create qualquer coisa, alter qualquer coisa, drop qualquer coisa. É sempre isso. Tá? Então, não se espantem com a linguagem. Algumas coisas que eu acho bacana falar nesse momento, tá? Usar uma interface gráfica, ela é legal porque ela me dá algumas possibilidades. Mas, quando eu preciso de controle do banco, nada como o bom e velho PSQL. Porque eu tenho mais controle sobre aquilo que eu vou executar. Para quem é desenvolvedor, realmente usar a interface gráfica ajuda bastante, traz mais produtividade. Então, create database, quem é o owner e qual o limite de conexões e qual o encoding, tá, das strings. Então, vamos executar e pronto, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Se eu fosse utilizar o pgadmin, usar a interface gráfica para criar. Qual que é o nome do meu database? Vou colocar aqui gráfico. O owner, quem é? Né? Qual o comentário? Gente, aqui ó, bonitinho, vamos comentar, tá? Tabela criada para demo. Enfim, eu gosto de deixar tudo comentário. Tem algum template? Ó, tem um template padrão. Qual que é o table space? Ó, lembrando que aqui eu não tenho table spaces. Qual o collation que eu vou usar? Cuidado com o collation, porque ele impacta nas consultas. E a quantidade de limite de conexões. Ó, vou pôr 2 conexões. As configurações de segurança, quem é o owner, tem algum parâmetro. E aí, ó, já sai aqui o meu comando SQL para que eu possa executar e criar este banco de dados. Não vou executar e banco de dados criado.
Ah, criou um banco, não está aparecendo aqui, refresh, e aí ele vai aparecer o banco demo que eu acabei de criar. Conectou e aí tudo ok. Aparece esse xizinho em cinza aqui quando você não está conectado na base de dados. Gente, para criar um esquema, create esquema, nome do meu esquema. Uma coisa que é bacana, vamos ver aqui na interface gráfica, se eu fosse criar um esquema, é create esquema e qual é o nome, xxx, quais, quem tem os privilégios, né? Quais são as garantias e aqui já sai o meu código SQL bonitinho. Então, aqui o meu script para criar o esquema, vocês veem que eu já criei aqui, super tranquilinho. Lembrando, table space eu associo um guarda-roupa a esquemas gavetas, porque, por exemplo, eu posso ter uma tabela de pessoas no esquema RH e posso ter uma tabela de pessoas no esquema contábil, mesmo o objeto com o mesmo nome em esquemas diferentes. Procurem criar esquemas representando as suas necessidades de negócio de forma que fique fácil você ter governança sobre o seu banco de dados. Esquema criado, é hora de criar as tabelas. Vamos sempre pensar, tá? De criar as tabelas, nada de ficar deixando dentro do esquema public e deixar aquela coisa bagunçada. Não, crie os seus esquemas direitinho e crie as suas tabelas dentro dos seus esquemas. Lembrando, tabela, onde vão estar armazenados os dados. Tabelas têm colunas e têm linhas, então eu preciso definir cada uma das colunas. Então, coluna tem nome, tem data type, tem nulidade, ela pode fazer parte da primary key, ela pode fazer parte de índices, ela pode ter valores default, então cabe tudo isso na hora de desenhar a sua tabela. E eu gosto de sempre lembrar a importância da modelagem de dados, tá? Por quê? Porque dados errados eles são muito mais caros para sua empresa do que não ter dados. Então senta, pensa e faz um modelo certinho antes de sair criando as suas tabelas. Então aqui um comando para criar a tabela é create table, nome do meu esquema, nome da minha tabela, nome da coluna, data type, e se eu não disse nada, olha, é porque ela não aceita valores nulos. E desculpa, nulo não é o valor. O nome da coluna, data type, não aceita nulo. E aqui eu estou dizendo que a primary key, ou seja, aquela coluna que identifica unicamente os registros da minha tabela, é a code_demo. Então, vamos executar. E rapidinho ele criou a tabela. Poxa, Dani, mas se eu tenho uma interface gráfica, como que eu crio? Eu posso vir aqui, ó, Create, e aí tem aqui Create Table. A interface é super bacana. Qual que é o nome da minha tabela? Qual o esquema que ela tá? Qual o table space? Se é uma tabela particionada e a documentação. Vou adicionando aqui as colunas. Para cada coluna eu tenho que dizer o nome, o data type, o tamanho, a precisão, quando é aplicável, se é uma coluna obrigatória ou não e se ela faz parte da primary key. Aqui eu vou dizer se ela tem constraints, qual é a primary key, qual é a foreign key, quais são as check constraints dessa coluna. Isso é bem importante para as regras de qualidade. Se é uma coluna única, se ela exclui valores. Tem algumas configurações aqui que eles chamam de avançadas, tipo fill factor, de índices. Nós vamos, creio que a gente vai chegar a conversar. Aqui a gente está falando de particionamento, como que a gente vai particionar essa tabela. Particionamento é bem importante, ajuda bastante no desempenho. E alguns parâmetros aí de criação da tabela, segurança e o código SQL é gerado quando a definição está, quando eu preencho todas as informações. Por exemplo, aqui eu não coloquei o nome da coluna, então ele não vai deixar eu criar. Então, ok, qual que é o data type? E aí, ó, check cannot. Por quê? Porque eu coloquei aqui uma check constraint e não disse que era check constraint. Então, vamos apagar só para vocês verem o código SQL. Então, tá aqui o código, ele gera o código SQL bonitinho para criar a sua tabela. Tabela criada, eu posso colocar nela os índices também. Então,
sintaxe de boa, create unique index, idx_demo, na tabela, dados pessoais, usando o algoritmo do B-Tree, qual que é o nome da coluna, qual que é a ordenação. Bonitinho. Vou criar aqui o índice. Poxa, Dani, e pela interface gráfica, como que eu posso fazer? Vem aqui na tabela, e aí Create Index. Já vai abrir aqui a telinha, o nome do meu índice, que eu tô super criativa, qual que é o table space, qual que é a definição, então qual método de acesso, qual algoritmo que eu vou usar. Eu vou usar o hash. Algumas configurações específicas, desenvolvedores, por favor, peçam ajuda para o DBA para criar o seu índice, quais as colunas que vão fazer parte do índice. Então, eu venho aqui, escolho a coluna, qual que é o operador e vai gerar aqui o meu código SQL para criar o índice. Super tranquilo. A view nada mais é do que um comando que você armazena no seu banco de dados. E aí, quando você tem consultas muito complicadas, por exemplo, ao invés de você escrever todo o seu comando, você faz uma chamada para view. É uma visão, é uma representação do seu comando, do seu conjunto de tabelas aí. Nesse caso, eu só tenho uma tabela só para mostrar a sintaxe, create or replace view, qual que é o esquema, qual o nome da view, as, meu comando SQL, que vai selecionar os dados. E aí, depois, ao invés de eu chamar TBL view, eu posso chamar VW_demo. Então, vamos fazer um exemplo aqui rapidinho. Select, acabei de criar, deixa eu criar a view. View criada, então agora eu vou fazer aqui um select na minha view. Select asterisco from. E aí não vai me trazer nenhum registro porque a minha tabela tá vazia, é só uma demo, mas ó, view que foi executado, a view tá aqui dentro do grupinho de views. Para criar uma view com a interface gráfica, create view, nome da minha view, qual que é o owner e qual que é a definição. O que é a definição? O comando select para criar a view, tá? Seu conjunto de tabelas aí que você vai pesquisar. Então, super simples. Se eu tentar excluir agora a tabela demo, eu não vou conseguir porque ela está sendo referenciada na view. Então, vamos aqui, ó. Delete drop. Você tem certeza? Tenho. Ó, não pode excluir porque ela está sendo referenciada na view. Então, um pontinho aí de atenção. O último recurso que a gente vai conversar hoje são os domains. E uma história com os domains é que, assim, no meu mestrado eu falei sobre regras de qualidade para bancos de dados relacionais e eu tive que estudar bastante sobre o custo de corrigir os dados e o custo de incluir os dados corretos. Então, se você tem, por exemplo, e-mail, CPF, CNPJ, campos que você já conhece, que tem uma regra padrão, use os domains. Então, para criar, create domain, qual que é o nome, qual que é o data type, e aí você tem uma série de configurações. Nesse caso, eu estou criando um domain com um collection diferente do resto do banco de dados. Então, ó, collections não são suportadas para o tipo char. Então, eu vou tirar aqui só para mostrar. Você precisa criar regras de acordo com o seu data type. Dani, interface gráfica, create domain. Qual que é o nome do meu domain? Qual que é o esquema? Um comentário. E aí começam as configurações. Qual que é o tipo de dados original? É um bit. Qual que é o tamanho? Um array de bits, na realidade, 10. Qual que é o default, se ele aceita valores nulos, collation, se tem constraints associadas. Eu posso colocar uma série de regras de qualidade aqui, e aí gera aqui o meu comando SQL bonitinho só para ser executado. Gente, era isso que eu tinha para falar com vocês no vídeo de hoje. Se você gostou,
dá um joinha. Se você não gostou, me diz aí o que eu posso melhorar. Acessem o meu blog de beforbeginners.com. Galera de BH, curso de MongoDB dia 1º, as vagas estão acabando. A gente colocou assim um preço bem bacana, em ritmo de Black Friday, pra gente ter uma turma cheia. Vai ser super legal, estão todos convidados. E até o próximo vídeo.